Depois de 5 anos gerenciando campanhas para negócios locais, eu percebi que grande parte do resultado vem de uma boa estratégia, de uma estratégia bem definida. E você vai vender muito mais na sua próxima campanha fazendo uma simples mudança estratégica que eu vou te apresentar hoje. Você vai reduzir os passos do seu cliente até a venda. Essa ideia de que a estratégia é a parte mais importante dentro de um desenvolvimento de uma campanha é uma percepção minha ao longo do tempo. Só que eu quero provar para você essa minha linha de raciocínio, porque muito provavelmente você já está tentando diversas formas de vender com o tráfego pago, mas até o momento você não conseguiu ter êxito, né? Você não conseguiu ter resultados efetivos. Eu quero trazer exemplos para materializar isso que eu estou te falando. Trazendo, evidentemente, num contexto de negócio local, aonde o atendimento não é nível Brasil, tá? O atendimento é local. Então, vamos pensar numa pizzaria, por exemplo, e nessa pizzaria você tem definido o seu público, então é um público aberto, pode ser homem, pode ser mulher, de 20 a 50 anos, de 20 a 60 anos, e você tem um raio de atendimento dessa pizzaria. Então vamos supor uma pizzaria que está localizado na Avenida Pompeia. Se você atende 5 km daquela sua região, né, do seu endereço, você não passa daquilo. Quer dizer, você não consegue entregar sua pizza para outro lugar, né? É só 5 km daquela região. Então, o que acontece? Se você parar para pensar tecnicamente falando da campanha, qual que é o objetivo que você precisa utilizar se você, como um dono de pizzaria, precisa vender mais pizzas? Você vai utilizar o objetivo de vendas. Tem vários objetivos dentro da plataforma, por exemplo, do Facebook, só que de todos os objetivos, se você quer vender, o objetivo que você tem que selecionar é o objetivo de vendas. Quando a gente avança para o conjunto de anúncios, onde a gente configura várias coisas e além dessas coisas a gente configura a segmentação, se você atende, né, de um ponto na Avenida Pompeia, 5 km daquele ponto, na sua segmentação é isso que você vai fazer na sua campanha. E aí você tem a parte do anúncio, que aí entra várias variáveis que a gente não vai discutir aqui. Mas só para você entender, tecnicamente falando, você não tem infinitas possibilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que não estão tendo resultado com tráfego pago, elas continuam ajustando diversas coisas dentro da campanha sem saber o que de fato significa. Porque ela acredita que a falta de resultado vem da operação técnica da campanha. Então, dando esse exemplo para você, fica muito claro que não existem infinitas possibilidades tecnicamente falando. Agora, se a gente trazer esse mesmo exemplo para uma parte estratégica, você vai ver que existem diversas possibilidades e a gente vai trabalhar uma possibilidade que mudou o meu retorno sobre investimento. Então, hoje o meu retorno de investimento é de mais de 1000%. Hoje o custo por resultado é de 3, 4 reais, era 20 quando eu não tinha feito essa estratégia que eu vou apresentar para você. Então pensa numa pizzaria, a mesma pizzaria que eu falei está localizada ali na Avenida Pompeia, só que agora a gente vai pensar numa perspectiva mais estratégica e não técnica, propriamente dita, não operacional. A gente tem várias possibilidades, incluindo, né, a análise, por exemplo, do negócio. É um negócio novo ou já está lá há muito tempo? Já tem uma rede de clientes ou não? Então, são perguntas estratégicas importantes para que você possa definir o que você vai fazer na parte operacional da sua campanha. Vamos exemplificar. Vamos pensar numa pizzaria nova. Então, uma boa estratégia aí seria o quê? A gente não pensar numa campanha de vendas. Pensar em uma campanha, por exemplo, de reconhecimento, de tráfego ou engajamento para gerar um público, gerar uma demanda. E com a geração dessa demanda desse público, a gente utilizar numa campanha de venda direta. Então perceba, tecnicamente falando, você não vai ter muitas mudanças, a segmentação é a mesma, a diferença é a sua comunicação dentro do seu anúncio vai ser muito diferente se fosse uma campanha de venda e também o teu objetivo de campanha vai ser diferente porque você não quer vender, você quer gerar demanda primeiro e a partir dessa geração de demanda você vai pegar esse público que é um público mais qualificado para uma venda direta, porque é um público que não te conhece. Então perceba, pensando estrategicamente, a gente tem infinitas possibilidades que
considero diversos fatores e contextos do negócio, do público, do objetivo do que você quer alcançar, no final das contas. E por que eu te apresentei esses dois cenários? Para você perceber que tecnicamente você não tem muitas possibilidades dentro da ferramenta, apesar de ter muitas funções ali e você precisar saber enxergar as possibilidades da ferramenta, é importante, mas com as atualizações, essa questão operacional tem sido cada vez menos exigida conhecimento técnico. A plataforma tem se tornado uma plataforma onde um dono de negócio ele pode operacionar aquilo sem muita dificuldade, apesar de muitos empresários ainda não ter tempo, né? Mesmo que não precise operacionar muitas coisas, ainda existe a necessidade de operacionar, de certo modo, algumas coisas dentro do gerenciador. O tráfego pago ele não funciona sem uma boa estratégia. Isso que eu quero deixar claro para você. E aí, qual que é a mudança que eu quero trazer aqui para que você possa aplicar no teu negócio antes de você subir a sua próxima campanha? Antes de eu falar para você aqui o que a gente vai fazer, se você é novo aqui no canal e quer aprender tráfego pago de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, não somente apertar os botões que a gente ensina, clica no botão aqui embaixo e clique em se inscrever, porque esse canal ele tem trazido uma perspectiva diferente do tráfego pago e a gente tem ajudado muitas pessoas, tanto os alunos quanto as pessoas que não são alunos ainda, mas que consomem os conteúdos aqui no YouTube. O que acontece? O que a gente vai aplicar hoje? A ideia, como eu já coloquei no início do vídeo, é reduzir os passos do seu potencial cliente até a venda. Eu fiz exatamente isso numa hamburgueria e só essa mudança simples já gerou um resultado muito, muito bom mesmo no tráfego pago. A gente estava tendo dificuldade de vender, a gente estava tendo dificuldade de reduzir o custo e essa simples mudança que está atrelado a um conceito de experiência do usuário e tudo mais, fez com que os nossos resultados fossem assim, 10 vezes melhores do que estavam utilizando a mesma configuração técnica de campanha. A única coisa que a gente mudou foi, em vez do cara seguir 5 passos até finalizar a compra dele, ele passou a ter 3 passos simples. Inclusive, a gente fez o alinhamento da nossa comunicação, nosso anúncio e a página destino. Isso foi muito importante, porque estava sendo correspondente. Quando a gente pensa para falar aqui em relação ao Google, o Google tem a questão da correspondência entre o seu anúncio, entre as palavras que você está utilizando, os termos pesquisados e a página destino. Da mesma forma, pensando na experiência do usuário, mesmo que esse não seja um critério dentro aqui do Facebook forte para qualificar os teus anúncios, pensando de forma estratégica para resultado, isso vai te ajudar a reduzir os passos do seu cliente até a venda. Então, o que eu fiz? O que acontecia? Você vai ter que analisar na prática, tá? Agora eu estou falando na prática. Se você quiser anotar, vai ser importante. Então, passo 1. O que você vai ter que fazer no passo 1? Você vai ter que mapear o funil da sua campanha. Como assim, Alex? Vamos imaginar o seguinte. Qual que é o primeiro passo que esse lead que você quer alcançar, que esse cliente que você quer alcançar, precisa dar para chegar à venda? Qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo de qualquer anúncio é chamar a atenção, certo? Então, o seu anúncio precisa chamar a atenção. Depois ele precisa clicar. Clicou no anúncio, ele vai ser direcionado para algum lugar. Esse lugar, que é a página de destino, você precisa analisar se ele está correspondendo ao anúncio de forma específica. Se ele não tiver correspondendo ao anúncio de forma específica, você pode estar dando outros passos. Por quê? Aqui ele dá um passo, certo? Ele clicou no anúncio. Do anúncio ele foi para uma página destino. Se na página destino ele precisa ter mais 3, 4 passos, no total você vai ter 5 passos, concorda? Então, mapeando o seu funil dentro da sua campanha, você tem 5 passos que basicamente, na sua campanha não tem muitos passos, é clicar no anúncio e você precisa usar técnicas ali para chamar a atenção dentro do seu anúncio, despertar interesse e tudo mais. E depois eles têm os passos complementares à parte de destino antes da venda. Então, o que você precisa imaginar? Você precisa imaginar o seguinte: dentro da minha página destino, o que eu posso reduzir
de forma que corresponda ao anúncio que eu estou fazendo e facilite a vida do cara. Se o cara precisa passar 4 passos ali na minha página de destino, se eu reduzir 2 passos e se isso for possível, evidentemente que a compra vai ficar muito mais fácil. Com 3 cliques ele finaliza a compra. Exemplo prático. No meu caso, normalmente a gente faz um anúncio específico. Inclusive dentro do Fórmula Ads, a gente tem um método chamado CPD, que é Comunicação Persuasiva Direcionada. Dentro desse método, a gente ensina você a criar uma comunicação específica, levando diversas variáveis e contextos do seu público e vários outros princípios que estão norteando isso daí, para que você crie uma comunicação persuasiva e direcionada. Esses tipos de anúncios são anúncios que, de fato, têm um poder de conversão muito alto. Então, quando a gente pensa, né, no CPD, que é uma comunicação persuasiva direcionada dentro do nosso anúncio, a gente precisa falar assim, estou anunciando de forma direcionada e específica nesse anúncio. Portanto, não faz sentido nenhum eu direcionar para um lugar onde ele precisa escolher se ele já escolheu dentro do meu anúncio. É importante entender isso. Se eu já escolhi o que eu preciso dentro do meu anúncio, a minha página de destino ela tem que vir pré-selecionada com aquilo que ele se interessou. Isso aqui é a correspondência do que eu estou falando, anúncio e página destino. E isso faz com que você reduza muitos passos na jornada do seu cliente até a venda. Essa simples mudança na sua próxima campanha, eu tenho certeza absoluta que vai fazer uma diferença no seu resultado muito grande, como fez aqui pra gente. Inclusive, eu tenho aplicado isso em outros clientes, em vários outros negócios. Agora é o seguinte, se, por exemplo, você tem a parte técnica, mas você não entende muito bem das estratégias e precisa de ajuda profissional para isso, a gente está abrindo vaga para consultoria. Então, é uma coisa que muita gente queria, a consultoria, só que a gente estava com a agenda fechada e a gente está abrindo vagas limitadas. Por que limitadas? Porque vai demandar nosso tempo. Então, por demandar nosso tempo, obviamente a gente não tem como atender todo mundo. Então, por isso que a gente vai limitar as vagas da consultoria para que a gente possa atender com qualidade todos aqueles que precisam da nossa ajuda profissional. Então, dentro aqui da descrição, eu vou colocar no primeiro link da descrição aqui, o link para você preencher a solicitação da consultoria. Ali também você solicita a consultoria e você tem informações do que você vai receber, quanto custa, né, como funciona a consultoria. Qual que é o desafio aqui? Você aplicar essa redução na jornada do seu cliente da forma que eu te mostrei. Primeiro você vai mapear o seu funil dentro da sua campanha e além da sua campanha também, os passos até a venda, e vai analisar onde você pode reduzir, gerando uma correspondência entre seu anúncio com a técnica, né, de CPD, comunicação persuasiva direcionada, à sua página de destino.